Gente, uma notícia muito triste por enquanto para vocês. Essa é a nossa última aula de oração subordinada substantiva. Daqui a pouco eu vou aparecer novamente aqui no nosso canal, tá? Pra gente falar sobre outras aulas, né? Sobre outros conteúdos, orações adjetivas, adverbiais, coordenadas, período misto. Espero que não precisemos de tudo isso, né? Espero que em breve a gente esteja junto novamente lá na nossa sala maravilhosa, né? Pra gente poder dar continuidade aos nossos conteúdos de maneira presencial. Mas por enquanto, vamos aqui ainda à distância, né? Concluir essa primeira etapa do período composto por subordinação. Lembrando, a parte de exercício será online. A gente vai ver junto no aplicativo Zoom. Pelo amor de Deus, baixem logo esse aplicativo. Teve gente que ainda não baixou. Eu preciso que todo mundo esteja com esse aplicativo ok, para a gente poder começar a fazer os nossos, exercícios juntos, tá bom? Então vamos lá. Orações subordinadas substantivas, parte 7. Já tá batendo uma saudade, desse conteúdo. Vamos lá. Orações subordinadas substantivas reduzidas. Vejam só. Recapitulando rapidinho. Na aula anterior, a gente viu a diferença entre orações subordinadas substantivas desenvolvidas e orações subordinadas substantivas justapostas. Lembram que a gente falou sobre isso? Pronto, perfeito. A gente já falou a diferença básica. Então, desenvolvida que e se, conjunção integrante, justaposta, outros conectivos vão entrar, no lugar do que e do se, tá certo? Agora, a gente vai ver um tipo de oração subordinada substantiva que nem vai vir desenvolvida, ou seja, ela não vem introduzida nem por que nem por si, nem vai ser justaposta, porque não tem nenhum conectivo fazendo parte da estrutura dela. Ou seja, falar em oração substantiva reduzida é focar em oração substantiva que não vem iniciada por conectivo, tá? Ana, por que tu não deixa para falar das orações reduzidas quando tu terminar todas as orações subordinadas? Porque depois eu vou retomar, A gente vai retomar a nível de revisão. Por enquanto, eu preciso apresentar isso para vocês, para a gente facilitar a nossa vida um pouco mais à frente, tá certo? Agora, tem uma outra característica importante, além do fato de elas não serem iniciadas por conectivo, nem conjunção integrante, nem advérbio interrogativo, nem pronome interrogativo, nada. Não tem conector na oração reduzida. A outra característica é essa daqui. Em relação às orações substantivas, que é o nosso objeto de estudo agora, os verbos que introduzirem essas orações reduzidas estarão sempre no infinitivo. Ana, mas eu já estudei oração reduzida na minha vida e eu lembro que meu professor, minha professora falava de oração reduzida de particípio, de oração reduzida de gerúndio. Existe também esse tipo de oração, mas substantiva não. Falar em redução de oração subordinada substantiva é focar especificamente no verbo no infinitivo. Tranquilo? Para quem não lembra, infinitivo: cantar, vender, já falamos sobre isso, tá? Partir, fazer, Essas terminações aqui, ó, comer, enfim, as terminações em AR, ER e R, que são as 3 conjugações verbais, Primeira, segunda e terceira, vogal temática A, primeira conjugação, cantar, andar, caminhar, chorar, estudar. Vogal temática E, segunda conjugação, vender, comer, fazer, reter, entreter, conter. E os verbos também, gente? Por favor, não esqueçam que terminam em OR. Por e seus derivados. Por, compor, repor, opor, contrapor. Depois a gente fala um pouco sobre isso, tá? E a vogal temática I, verbos de terceira conjugação, partir, sorrir, convir e por aí vai, ok? Bom, vamos falar agora, então, voltando, em orações subordinadas que vão vir introduzidas justamente
com verbos no infinitivo e sem a presença de nenhum conectivo, nem integrante, case, nem advérbios e pronomes interrogativos, beleza? Vamos ver como é que funciona isso na prática. Vamos lá. Olhem aqui, por favor, para esse primeiro período. É preciso estudar bastante. Gente, vamos contar a quantidade de verbos para a gente poder ter mais certeza de que isso é um período composto. Vamos lá. É preciso estudar bastante. Contém aqui contém um, verbo é. E estudar, segunda forma verbal. Até aí, ok? Maravilha. Vamos ver aqui também para ver logo se está tudo, funcionando aqui com período composto. Achei um absurdo, verbo achar, vocês fazerem isso. Eu o aconselhei, verbo aconselhar, a largar o cigarro. Você é capaz de fazer, verbo ser, fazer, verbo fazer. Tenho a vontade, aprender gramática normativa. Aqui verbo tenho, aqui verbo aprender. O melhor da vida é ser feliz. Aqui verbo é e aqui o mesmo verbo, Verbo ser aí nesse último período. Tranquilo? O verbo é presente e o verbo ser em sua forma infinitiva, tá? Ana, por que tu tá fazendo a gente contar a quantidade de verbos? Porque vejam, até agora a gente teve uma facilidade muito grande em reconhecer até onde vai uma oração e onde é que começava a outra. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando há conectores, é ele que vai marcar, são eles que vão marcar o início de uma outra oração, o término de uma e o início da outra, consequentemente? Pois é, só que agora não temos mais conectores nesse momento. E aí vem a importância das nossas dicas, que já foram trazidas aí para vocês, tá? Nas aulas anteriores. Vamos lá. É preciso estudar bastante. Gente, presta atenção aqui, por favor. Quando eu coloco é preciso estudar bastante, significa que alguma coisa é realmente necessária. Confere? Se eu digo é preciso estudar bastante, vejam, eu posso pegar toda essa oração aqui, e substituir por isso. Confere? A mesma coisa vai acontecer nos outros períodos que eu formulei. Achei um absurdo isso. Vou trocar todas. Eu o aconselhei a isso. Você é capaz disso. Estão notando aqui, Tô trocando todas essas orações por isso, tá? Tenho a vontade, aprender gramática normativa, ou seja, tenho a vontade, isso. O melhor da vida é ser feliz, o melhor da vida é isso. Vocês estão percebendo que todas essas orações que eu pus em destaque, todas puderam ser facilmente substituídas por isso? Então, a gente consegue já se familiarizar com um tipo específico de oração subordinada, que é a oração subordinada substantiva. Naquele bizu que a gente viu, elas podem ser substituídas por isso e, além disso, vão também carregar uma função sintática. Então, veja só. Qual é o grande golpe de inteligência, que você vai ter que ter quando você deparar no seu enunciado, na sua prova, na questão, com orações reduzidas? Fazer o reconhecimento. E fazer o reconhecimento em relação a uma oração substantiva é muito tranquilo, porque o bizu do isso encaixa sempre, tá? Então aqui é preciso estudar bastante, é preciso isso. Achei um absurdo vocês fazerem isso, achei um absurdo isso. Eu aconselhei a isso, você é capaz disso, tenho a vontade, isso, o melhor da vida é isso. Então já dá pra gente fazer aqui a separação, tá? Entre primeira, isso aqui é muito importante, entre as primeiras e as segundas orações. Tô sendo clara? Ai, que saudade de ouvir sim, ou até mesmo não, Que solidão, gente, vocês não têm ideia, mas vamos lá. Então, voltando aqui,
Agora vamos à análise final para a gente poder concluir, né, o nosso conteúdo teórico, tá? Falta ainda a parte prática que a gente vai ver junto. Então vamos lá. Se eu consigo perceber que essas orações que estão vindo depois vêm para complementar o sentido da primeira, isso é um detalhe que eu até já deveria ter comentado aqui, ó. É preciso estudar bastante. É preciso. Essa oração tem sentido completo se ela ficar sozinha? Não, porque ela precisa ser complementada. Automaticamente, você já lembra da oração principal, que é aquela que vem acompanhada por uma oração substantiva, no caso das orações que a gente está estudando agora, certo? Para complementar o sentido delas, né? Então aqui, oração principal, oração principal, oração principal, OP e OP. E aí você consegue agora, de maneira mais simples, fazer a análise da função, certo? Que essas orações substantivas estão tendo. Como a gente já fez a substituição pelo isso, vamos focar no isso, vamos ver a função sintática que ele representa e aí, consequentemente, a gente já sabe qual é a função que a oração substantiva tem. Vamos comigo? É preciso isso, ou seja, isso é preciso. Diga para mim, por favor, qual é a função sintática que esse isso tem nesse contexto? É ou não é sujeito? Então, olha para cá. É preciso estudar bastante. Olha, tem conectivo aqui? Não. Tem conjunção integrante? Não. Tem advérbio interrogativo? Não. Tem pronome interrogativo? Não. O verbo está conjugado? Ele está no presente, no passado, no futuro? Não. Ele está numa forma nominal chamada infinitivo. Então, preste atenção em é preciso estudar bastante, é preciso isso. Isso é preciso. Sujeito, a função que o isso tem, consequentemente, qual é a função que essa oração vai carregar? Função de sujeito. Como é que eu vou chamá-la? Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo, ok? Notem, ela é reduzida porque não apresenta nenhum conector. Tranquilo, introduzindo a estrutura dela e o verbo está no infinitivo. Fui clara? Então vamos lá. Achei um absurdo vocês fazerem isso. Achei um absurdo isso. Vou colocar aqui, ó. Achei isso um absurdo. O que foi que eu achei? Isso. Qual é a função que esse isso tem aqui nessa estrutura? Direto. Eu achei um absurdo vocês fazerem isso. Achei um absurdo isso. Isso é objeto direto, então essa é a função sintática que a oração substantiva tem. Mas percebam, ela não apresenta nem conjunção integrante, assim como aconteceu no primeiro caso, nem apresenta pronome ou advérbio interrogativo. Além disso, o verbo está no infinitivo. Ana, eu nunca vi infinitivo assim. É porque aqui ele está flexionado para concordar com esse referente. Tentem fazer assim. Achei um absurdo vocês fazer isso. Fica errada a concordância, não fica? Claro, porque o verbo fazer, nesse caso, se refere ao pronome vocês. Isso não deixa de ser infinitivo não, tá? Só que é um infinitivo flexionado em número para concordar com o sujeito a que ele se refere. Tranquilo? Então vamos lá, vamos concluir. Se o isso aqui nesse caso, que substituiu essa oração substantiva aqui, veio na função de objeto direto, como é que eu vou chamar essa oração? Oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo. Vou colocar aqui também para vocês, faltou reduzida. Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Vamos mais? Eu o aconselhei a largar o cigarro. Vou colocar aqui na cor azul. Eu o aconselhei a isso. Troquei a oração por isso. É substantiva. Vamos ver a função. Eu, sujeito. Eu aconselhei quem? A pessoa aqui representada pelo o, que é um pronome oblíquo átono na função de objeto direto. Já vimos isso.
mas eu aconselhei alguém a alguma coisa. Alargar o cigarro equivale aqui a isso, certo? Qual é a função que esse a isso tem? Já que o aconselhei é um VTDI, aconselhei alguém a alguma coisa, a isso, objeto indireto. Consequentemente, essa oração substantiva é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta reduzida de infinitivo. Ana, por que reduzida? Cadê o conectivo? Tem? Não. Tem conjunção integrante? Não. Tem pronome interrogativo? Não. Tem advérbio interrogativo? Não. O verbo está conjugado? Não. Ele está no infinitivo. E é por isso, então, né, que essa oração é uma oração reduzida. Vamos aqui para a quarta análise. Você é capaz de fazer o bem. Você é capaz disso. Vai ficar meio ruim aí, mas eu vou colocar aqui, tá? Você é capaz disso. Vamos analisar. Você, sujeito, tá aqui, ó. É verbo de ligação. Capaz está caracterizando o sujeito e é um adjetivo. Mas quem é capaz de alguma coisa. Notem que esse disso aqui está vindo para complementar o sentido desse adjetivo. Olha aqui a preposição contraída. Palavra preposicionada, expressão preposicionada que completa um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Qual é a função que essa palavra vai carregar? A função de complemento nominal. Automaticamente, você é capaz disso, você é capaz de fazer o bem, você é capaz disso, certo? Se esse disso é complemento nominal, qual a função que essa oração tem? Vamos lá? Oração subordinada substantiva completiva nominal, reduzida de infinitivo. Ana, reduzida por quê? Cadê a conjunção? Cadê o pronome interrogativo? Cadê o advérbio interrogativo? Não tem. E o verbo está no infinitivo. Tá claro isso? Vamos agora para a quinta análise. Tenho a vontade. Isso. Aqui eu acho que não tem nem muito o que falar, né? Ó, aqui, ó, a nossa pista, né, querida, os dois pontos, anunciando um aposto. Só que vejam, eu não trouxe conjunção integrante, eu não trouxe pronome interrogativo, nem advérbio interrogativo. A oração está reduzida. Então, como é que eu classifico isso aqui? Oração subordinada substantiva apositiva reduzida de infinitivo. Ana, isso não precisa saber, precisa. Porque as questões focam exatamente na classificação, na natureza dessas orações, tá? Vamos aqui agora para a sexta, né? O melhor da vida é ser feliz. Vou colocar aqui, ó, o melhor da vida é isso. Vamos analisar? O que é isso? O melhor da vida é sujeito, né? O referente do verbo é. Eu tô falando sobre o melhor da vida. Aqui eu tenho o verbo de ligação, tá? E o isso tá caracterizando o que é o melhor da vida pra mim. É uma característica que eu coloco. Na minha opinião, o melhor da vida é isso. O melhor da vida é ser feliz. Olha isso aqui, ó. Substituir ser feliz por isso. A função que o isso tem, predicativo do sujeito, que está caracterizando o melhor da vida, que é o sujeito nessa construção, e aí eu transfiro essa mesma função para a oração que está aqui em cima. O melhor da vida é isso, predicativo do sujeito. Então, qual a função que essa oração tem? Função de predicativo, né? Vamos classificar oração subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo. Ana, por que reduzida? De novo, vamos lá. Cadê a conjunção? Tem não. Cadê o pronome interrogativo? O advérbio interrogativo aqui, ó, começando a oração. Não tem. E como é que o verbo tá? Ele tá no infinitivo. Beleza? Alguma dúvida? Ó, gente, a gente tá chegando aqui agora à etapa final, né? Quando eu falo em etapa final, não é que a gente não vá mais falar sobre orações subordinadas, não é isso. Quando a gente terminar todas, inclusive, a gente vai ver algumas diferenças bem sutis, tá? De orações que parecem ser uma coisa, mas não são. E só depois de muita aula de estrutura é que a gente consegue chegar a essas definições, tá? Então fiquem calmos, certo? Isso aqui é só o começo das nossas análises. Tô brincando, não é só o começo não, mas a gente já fez muita coisa, já começou, tá? Mas ainda tem alguns detalhes que a gente vai ver
em exercícios quando chegar realmente o momento certo, tá bom? E pra gente concluir, né, eu deixei por último o comentário sobre essa oração aqui. A gente falou especificamente, eu lembro muito bem, acredito que na aula 1, eu falei que são 6 as funções básicas, né, das orações substantivas, e aí eu citei sujeito, OD, OI, complemento nominal, aposto e predicativo, né, do sujeito, mas existe uma outra oração subordinada substantiva, tá? Nem todas as gramáticas costumam trazer, mas a parte concurseira geralmente já se apropria, né, já se apropriou aí dessa classificação, que são as orações substantivas na função de agente da passiva. Ana, o que é um agente da passiva? É um termo que pratica a ação sobre o sujeito. A gente já viu isso presencialmente nas aulas de período simples, tá? Então eu vou um pouco mais rápido agora. Qualquer dúvida vocês tiram comigo. O livro foi lido por quem o criticou. Vamos lá. Aqui nessa construção, a gente tem 2 orações, não é isso? A gente tem aqui a locução verbal foi lido e a gente tem o verbo criticou, tá certo? Quando a gente analisa esses elementos sintaticamente, a gente tem aqui, ó, para a primeira oração, o sujeito sendo o livro, não é verdade? Não é isso que acontece? Então, o livro foi lido por quem o criticou. Quem foi que foi lido? O livro. Mas o livro não praticou a ação não, né? O livro sofreu a ação de ser lido. Por isso, a gente pode afirmar, sem medo de errar, que esse livro é um sujeito paciente ou sujeito passivo. Você escolhe. Você quer chamar de passivo, não tem problema nenhum. Quer chamar de paciente, zero bronca também, tá? Aqui a gente tem uma estrutura básica, né, para quem não lembra, de a voz passiva analítica, verbo ser, que está aqui no passado, foi, mais o verbo ler no particípio, certo? Que é o verbo principal, característica básica de voz passiva analítica. Quem é aluno meu já viu isso, já manja, né? Olha para a frase, já sabe se a voz é ativa, passiva, analítica, sintética, reflexiva, já sabe tudo isso. Mas vamos lá. Geralmente, existe um termo que aparece na estrutura de uma oração em voz passiva analítica, ele não é obrigatório, tá? É chamado, inclusive, de termo integrante da oração, chamado agente da passiva, que é um elemento que vai praticar a ação sobre o sujeito, certo? Como eu falei, ele não é obrigatório, certo? É um termo integrante, mas ele é muito importante para o sentido, para a construção semântica do enunciado. E na maioria das vezes, tá? Esse agente da passiva vai ser introduzido por uma preposição muito conhecida por nós, que é a preposição por, certo? Então vamos lá. O livro foi lido por quem o criticou. Quem foi que praticou a ação de ler esse livro? O livro foi lido por quem? Por quem o criticou. Vocês estão percebendo que tudo isso aqui, ó, que eu tô grifando, assume a função de agente da passiva do sujeito aqui, é esse termo, na verdade, essa oração aqui inteira atua sobre o livro. Conseguem perceber isso? O livro foi lido por mim. Se fosse assim a frase, por mim seria o agente da passiva. Mas aqui nesse contexto, olha o tamanho desse agente da passiva e olha o que tem dentro dele. Tem verbo. Então isso não é um agente da passiva comum, não. Não é um agente da passiva tão simples quanto os outros que a gente viu até agora, não. É um agente da passiva oracional, porque tem verbo na estrutura dele. Beleza? Então vamos classificar, por favor, toda essa oração que atua como agente da passiva. Agente da passiva é uma função sintática própria de um substantivo. Então, se tu tem uma oração inteira atuando com essa função sintática própria de um substantivo, como é que tu vai chamá-la? Oração subordinada substantiva, agente da passiva. Ela é substantiva justamente por trazer uma função sintática própria de um substantivo. E detalhe importante para vocês,
ela não é desenvolvida, tá? Não tem conjunção integrante aqui nesse contexto, não tem. Outro detalhe, ela não é reduzida, porque tem aqui, ó, uma expressão conectiva para ela, certo? Ela é uma oração justaposta, beleza? Era isso que eu precisava comentar antes de me despedir de vocês por enquanto, tá? Foi um prazer muito grande estar aqui. Espero que vocês tenham curtido bastante. Foram 8 aulas, né, sobre esse conteúdo, tá certo? Espero que vocês se sintam enriquecidos com tudo isso que a gente viu até agora. E é isso, até os próximos encontros, espero que presenciais, ok? Muito obrigada.